pessoal, boa tarde. Hoje, na nossa aula, nós vamos falar sobre o comprimento da circunferência, certo? E falando também do valor de π, que é um número irracional, ok? Então, antes da gente calcular aqui o comprimento da circunferência, como eu vou explicar, eu gostaria de falar sobre esse número π aqui, certo? O que é que diz do número π? Que é um número irracional, certo? O π é um número irracional. Eu coloquei aqui π é igual a aproximadamente 3,14. Por quê? Porque como ele é um número irracional, ele é a divisão do comprimento da circunferência, ou seja, só esse arozinho aqui, dividido pelo diâmetro. Se a gente pegar qualquer lata de uma coisa circunferência, uma lata de leite ninho, uma lata de óleo, certo? Uma lata de Nescau, e medir o comprimento da circunferência e dividir pelo seu diâmetro, sempre vai dar aproximadamente 3,14. No final da aula, eu vou mostrar ali o valor de π, mais ou menos exato, né? Porque é um número irracional, tá certo? Então, vamos lá. Como é que a gente calcula o comprimento de uma circunferência? O que é que nós temos aqui? Às vezes a gente confunde, né? Comprimento da circunferência com área da circunferência, tá? Eu não posso chamar área da circunferência porque, na verdade, a área é a área de quê? Não é da circunferência, é do círculo. A área é o que tá aqui dentro, certo? Mas a gente tá falando hoje sobre o comprimento da circunferência. Se você tem uma lata de leite em pó, uma lata de chá chocolatado, o que é o comprimento da circunferência? É só essa partezinha aqui, esse arozinho, tá certo? Não que tá aqui no meio da tampa da lata, o centro, não. É só esse arozinho aqui. Se você tem o comprimento da circunferência, certo? E divide pelo diâmetro, que é essa parte toda de uma ponta a outra, certo? Você acha o valor de π. E o que é o raio, gente? O raio é a metade do diâmetro. O diâmetro é todo, daqui dessa ponta até essa outra aqui, ou dessa até essa aqui, tá certo? E o raio vai ser a metade disso, ok? O raio é a metade. Então, como é que a gente acha o diâmetro? A gente sabe que o diâmetro vai ser o quê? Se aqui é raio e essa outra parte também é raio, significa que o diâmetro é 2 vezes o raio, certo? Então, o diâmetro é igual a 2 vezes o raio, tá bom? 2 vezes o raio. E π é o comprimento. Se você quiser achar o valor de π, você mede com a fita, certo? O comprimento da circunferência e divide pelo diâmetro, que você acha aproximadamente 3,14. Então, o comprimento da circunferência é o quê? 2 vezes π, certo? 2 vezes π vezes o raio, tá? O comprimento todinho é igual a 2 vezes π vezes o raio. Quando você vai calcular, você pega o valor de π, que é 3,14, e substitui aqui. Geralmente, nas provas, eles colocam para π igual a 3,14. Então, você vai usar 3,14 no lugar de π. Um exemplo disso aqui. Determine o comprimento da circunferência de raio 5, certo? Então, o raio vai ser 5, nesse exemplo que eu tô dando aqui, certo? O raio vai ser 5. Nós temos aqui, ó, uma circunferência e o raio dele vai ser 5 centímetros, certo? 5 centímetros. Então, eu quero achar o comprimento da circunferência. Qual é a fórmula do comprimento da circunferência? 2 vezes π vezes o raio, certo? Ele colocou aqui nesse probleminha com π e aproximadamente 3,14. Então, você usa 3,14. Então, se o comprimento da circunferência é igual a 2 vezes π vezes o raio, vai ficar o comprimento da circunferência é igual a 2 vezes. Quem é π? 3,14. Vezes o raio, que é 5. Então, multiplicando 2 vezes 3,14 dá 6,28, né? 6,28, tá? Vezes 5. Multiplicando isso aqui, vai dar o quê? 31,2 centímetros, tá? Aí, o que é que a gente vai fazer agora? Eu vou colocar um exemplo aqui pra gente calcular aqui. Pra gente calcular aqui agora. Eu não quero mais o comprimento da circunferência, eu quero o diâmetro,
Eu quero o diâmetro, certo? Você tem uma circunferência, aí nós temos o quê? Ele tá dando aqui, ó, sabendo que o comprimento de uma circunferência é igual a 50,24, né? Que esse aqui é o comprimento, esse arozinho aqui, ó, 50,24. É bom que vocês aprendam a montar o problema, vocês já estão pensando aqui. Determina o diâmetro. Nós sabemos o quê? Que o diâmetro é isso aqui tudo, né? O diâmetro é isso aqui tudo, certo? E o raio é só a metade desse diâmetro. O raio é a metade aqui, ó. O raio é isso, tá? Então, como nós queremos agora encontrar o diâmetro, não queremos usar mais o comprimento da circunferência, mas a gente vai ter que usar essa fórmula aqui. E quando a gente trabalha com os probleminhas, aí ele dá para π aproximadamente 3,14, certo? Então, o comprimento da circunferência é 2πr, mas só que ele não tá pedindo o comprimento. Mas por que eu vou precisar dessa fórmula? Porque ele tá pedindo pra gente achar o diâmetro, tá? Então, a gente vai usar aqui para poder achar o raio. Porque se o diâmetro é 2 vezes o raio, a gente tem que achar o raio para poder achar esse diâmetro aqui, tá? Então, vamos usar essa fórmula aqui. O comprimento vai ser igual a 2 vezes, né? 2 vezes π vezes o raio. Então, o comprimento da circunferência foi dado, né? Tá aqui, 50,24. A gente só vai substituir. Que é igual a 2 vezes π. Quem é π? 3,14. E o raio nós não temos. É o que a gente quer descobrir aqui nessa fórmula, tá? Então, a gente vai ficar 50,24 igual a 2 vezes 3,14, 6,28, certo? Vezes o raio. Passando isso aqui para cá, pro outro lado, pra gente achar o valor de R, né? 6,28R, vou trazer para cá. Viria menos isso aqui também, mesmo só que eu tenho que multiplicar por menos 1, então eu já deixei positivo, tá? 6,28 vezes o raio, dá 6,28, igual a 50,24, eu trouxe para esse lado aqui. Então, vai ficar o quê? O 6,28 está multiplicando o raio. O que está multiplicando, lembram da equação lá no 7º ano? O que está multiplicando vai passar para baixo, dividindo, né? 50,24 é igual a dividido por 6,28. O que estava multiplicando passou para baixo, dividindo. 50,24 dividido por 6,28 dá igual a 8, certo? Isso aqui é o raio. Se o raio, gente, é igual a 8 e o outro raio, né? Esse lado também é igual, do mesmo tamanho, da mesma medida, também vai ser igual a 8. Então, o que é o diâmetro? 8 mais 8, né? Que dá igual a 16, certo? Então, aqui, ó, o diâmetro é 2 vezes o raio, né? O diâmetro é igual a 2 vezes o raio. O diâmetro é igual a 2 vezes o raio, né? 8. Então, o diâmetro é igual a 16 centímetros, ok? Eu tirei uma cópia do livro de vocês, estou enviando uma atividade do livro para que vocês façam, tá certo? Aí vocês vão fazer e depois vocês, quem conseguir fazer, vai enviar para mim, tá bom? Eu até coloquei uma observação aqui, né? Π é o comprimento da circunferência, como eu já tinha falado, né? Dividido pelo diâmetro. Se eu pegar aqui o comprimento dessa circunferência, que é igual, né, a 50, se eu pegar aqui e dividir 50,24 pelo diâmetro que a gente achou aqui, dividido por 16, vai dar aproximadamente 3,14, certo, gente? Ok? Espero que vocês tenham entendido. Esse número de π é um número irracional, tá certo? Irracional, tá bom? Não esqueça disso, não.